Você é o tipo de pessoa que quando pega um conteúdo não sabe como começar, não sabe por onde, não sabe o que fazer? Então esse vídeo é pra você. Olá, guerreiros e guerreiras, bem-vindos ao meu canal, onde aqui a gente aprende a estudar de verdade, não só decorar, fazendo um pouquinho do papel que a escola não fez, que é te ensinar a estudar de verdade e com eficiência. Eu sou Igor Psico, sou estudante de Neurociência do Aprendizado e ajudo você, que é universitário, concurseiro, que quer aprender a estudar de verdade, que quer aprender a melhorar essa forma de estudar, que quer aprender a estudar mais em menos tempo. Bom, e no vídeo de hoje eu quero te mostrar como que você começa a estudar. Muitas pessoas ficam perdidas, não sabem por onde elas começam, o que elas fazem, e no vídeo de hoje eu vou te mostrar como você faz isso. E eu vou me basear principalmente por três pilares. Eu vou me basear por três sequências que eu acho que são principais e cruciais para você conseguir começar a estudar. E o primeiro deles é a questão de preparar o seu corpo para o estudo. Muitas pessoas só chegam e sentam e se jogam para começar a estudar. E isso acaba sendo um problema, porque muitas vezes você se cansa muito rápido ou você não consegue ficar concentrado por muito tempo, porque você só sentou ali, colocou os livros na cabeça e já começou a estudar. Isso acaba te cansando muito rápido. Então, preparar o seu corpo é muito importante. Como eu sempre falo para vocês, o nosso estudo ele é um trabalho intelectual e a gente precisa saber lidar da forma correta. Então, sempre quando você for estudar, eu sempre recomendo vocês a escutar aquela música que te relaxa, preparar o teu corpo para estudar. Porque se só chegar e se jogar nos conteúdos, você vai cansar muito rápido. Então, sempre mesmo, prepare o seu corpo. Se você consegue, tome um banho antes de estudar, relaxe o teu corpo, porque quando a gente está relaxado, a gente consegue aprender muito mais. Isso já foi comprovado. Então, sempre prepare o seu corpo para estudar. O segundo ponto é sempre começar do macro para o micro. Sempre quando você for estudar um conceito, um conteúdo, você precisa começar do macro para o micro. Você vai pegar o conteúdo lá. Vamos, por exemplo, citar a célula. Eu sempre gosto de citar a célula, que é um ótimo exemplo. Você vai pegar a célula. Você vai pegar um conteúdo pelo macro, célula. O que é isso? Célula é isso, isso e aquilo. Aí você vai começar a ir para o micro. O micro seria o quê? Quais são as especificidades? Quais são as diferenças de uma para outra? Você precisa entender o macro para entender o micro. Assim como funciona na matemática. Não tem como você querer saber uma conta de função de segundo grau se você ainda não sabe a matemática básica. Você precisa começar dessa forma para depois você ir aumentando. Então sempre começar entendendo o conceito geral para depois você ir aprofundando e vendo o que é os mais complexos, as suas especificidades. É isso que você tem que fazer. Isso conta muito também quando você vai fazer uma leitura. Porque quando você vai ler, a gente lê o livro lá, a primeira página, e acaba retendo muito pouco, porque a gente está olhando o macro. E por isso que eu sempre recomendo para vocês, quando vocês vão ler um conteúdo novo, vai pegar lá, vai estudar um artigo novo, se lê dá a primeira lida na página e depois volta. Porque é justamente isso, você entendeu o macro, você entendeu as palavras ali, algumas palavras, e na segunda vez que você vai ir pegando parte por parte, vai vendo o que está ligando e vai pegar aquelas pequenas partezinhas, os micros. Então por isso que é muito importante você entender um conceito do macro para daí o micro. Isso vai fazer com que você tenha um repertório melhor. Então você vai entender, isso, o texto está falando mais ou menos disso. Aí quando você dá a segunda lida, você consegue aprofundar isso. Você consegue, mas tem isso, esse detalhe e esse detalhe. É assim que você estuda. Então quando você vai começar a estudar, é sempre do macro para o micro. Mas antes da gente ir para o terceiro ponto, é sempre importante ressaltar que aqui tem muitas pessoas que acompanham meus vídeos e não me seguem. Então se você ainda não é inscrito aqui, se inscreve. E se você ainda não me segue no Instagram, vai lá me seguir, @IgorPsico lá. Eu sempre estou respondendo as caixinhas de dúvidas de vocês, sempre tirando aquelas dúvidas, aqueles pequenos detalhezinhos que tá faltando no estudo de vocês. Sem contar também que eu conto como é a minha rotina, lá vocês conseguem me acompanhar dia a dia, ali a gente conversando, até pelo direct eu respondo vocês. Então ali eu consigo ter uma dinâmica maior do que no YouTube. Já no YouTube eu consigo trazer conteúdos mais longos. Então me segue aqui e lá no Instagram. E o terceiro ponto é a questão de gerenciamento desse tempo. Quando você vai começar a estudar, você precisa gerenciar o número de tempo que você vai levar para fazer esse conteúdo. Então, por exemplo, você vai pegar um artigo novo lá para estudar, você precisa gerenciar esse tempo. Então, eu vou começar a estudar. Uma das primeiras coisas que eu vou fazer é, se eu estou lendo um artigo, eu vou ver quantas páginas eu tenho, quantas páginas são esse artigo, e se eu consigo dividir, ou se eu vou conseguir ler esse artigo no mesmo dia, ou se eu vou fazer pausas durante o meu estudo. Você precisa programar certinho como você vai fazer.
Isso é muito importante quando você vai começar, porque senão se você só começar, você vai chegar um momento que você vai ficar cansado, não vai conseguir ler o artigo, vai ficar igual quando você lê um livro e você tá lendo, e daí você quer ler o capítulo por capítulo, e você chega no meio do capítulo e já tá cansado, e daí você tem que voltar no outro dia e pegar o conteúdo pela metade e ter que relembrar de tudo, isso te deixa confuso. Então, ter esse gerenciamento do tempo vai te dar um maior controle do teu estudo. Então, sempre quando você for começar a estudar, gerencie o seu tempo. Ah, eu vou assistir uma videoaula de 1 hora. Opa, eu sei que eu vou ficar cansado mais ou menos em meia hora, começo a ficar cansado. Então, eu coloco uma pausa durante meia hora, aí volto e continuo. Isso é muito importante para você manter o controle do que você vai estudar, também para você não acabar esquecendo ou ficar misturando, ter que ficar voltando o conteúdo, só perdendo tempo de estudo. Isso é muito importante. Gerenciamento do tempo é importantíssimo. E agora que você entendeu quais são os 3 pontos principais para você conseguir começar a estudar de verdade, eu te sugiro, se você ainda não se inscreveu, se inscrever aqui, ativar o sininho, sempre tá saindo vídeo segunda, quarta e sexta, e também lá no meu Instagram, se você ainda não foi me seguir, @IgorPsico. E eu encontro vocês no próximo vídeo. Tchau!